Boa noite, seguidores da LCA. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa LCA Entrevista. E hoje nós temos um convidado especial, é o Daniel, que vai contar a história dele dividida em 4 capítulos aqui para nós. Exatamente, é uma história tão envolvente que não foi possível não colocar apenas em uma segunda-feira. Nós dividimos em 4 segunda-feiras. Então, nos acompanhe. Já sabe, você vai se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, vai ativar o sino para receber as notificações. Próximo capítulo de Daniel. Próximo capítulo de Daniel. E o último, o 4º capítulo, vem com chave de ouro. A esposa dele também entra aqui participando do LCA Entrevista. Daniel, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Oi, Lilian. Olá, todo mundo, todas as pessoas que estão assistindo aqui, todas as pessoas que acompanham o trabalho da LCA e da Lilian. Meu nome é Daniel, eu fui convidado ali pela Lilian para contar a minha história. Quando a gente começou a conversar, ela percebeu que a história era maior do que a gente imaginava e surgiu toda essa divisão em 3, 4 blocos que vão ser feitos, nos 4 blocos, né? Espero que vocês gostem. Realmente foi um desafio imaginar essa história toda fragmentada, né? E espero que possa ajudar, espero que seja inspiradora aí para todos. A vida não é fácil, mas é fantástica. Então vamos transformar a vida em uma história boa de ser vivida, né? Com certeza. E para quem está aqui, eu conheci o Daniel através da equipe, que falou, olha, eu conheço uma pessoa bacana, ele foi Papai Noel, e a gente assim, uau, nós vamos conversar com o Papai Noel. Gente, Papai Noel era a ponta do iceberg de tudo que o Daniel pode contar para nós. Daniel, lá no começo, quando você tem a sua formação acadêmica em contabilidade, que você estava desenvolvendo a sua carreira como auditor, dava para imaginar tudo que você ia viver? Não dava. Eu acho que justamente por não dar para imaginar o que vai ser vivido, é que a gente acaba tentando curtir mais ainda cada dia, sabe? Realmente, até hoje eu me surpreendo, às vezes eu olho no espelho e falo, o que foi que história maluca é essa? Como é que eu vou explicar? Tá cada vez mais difícil explicar essa história, viu? Ainda bem que a gente conseguiu fazer isso agora, porque às vezes eu começo a contar e aí eu falo, não, parece que eu tô mentindo, então deixa pra lá, depois eu conto, sabe? Então foi um desafio, é um desafio contar essa história cada vez mais maluca. Mas, bom, vou começar a contar a minha história, então... Vamos lá! Você mencionou que eu fui Papai Noel, que eu tenho uma história maluca, que tem uma história com a música, tem uma história com o teatro, tem uma história com comunicação publicitária, tem uma história meio diferente. E, geralmente, quando eu começo a contar essa história, a primeira coisa que as pessoas perguntam o que eu estudei, o que eu sou, e eu falo, não, eu trabalho com criatividade, eu trabalho com comunicação, mas eu sou contador. E isso sempre choca. As pessoas sempre ficam pensando, como assim contador? Porque eu venho de uma família de contadores e, geralmente, quando eu vou numa empresa, quando eu vou numa situação de teatro, de música, as pessoas ninguém tem essa formação. E então eu preciso voltar ao início dessa história para começar a falar a respeito de como é que a gente chegou nesse momento, né? Eu venho de uma família de contadores, auditores, uma série de meu pai, minha mãe, minha irmã, todo mundo nesse universo, e reproduzindo o padrão, eu também fui para dentro da área fui logo no início de oferecer contador. Minto, antes disso minha mãe me mandou fazer curso técnico, porque disse que arranjava emprego. Então, eu fui fazer colegial técnico em mecânica industrial. Muitos de nós seguimos profissão que vem da família, né, Daniel? Falou, sobrevivência é o primeiro valor, então vamos sobreviver. Então, fui fazer curso técnico em mecânica industrial, trabalhei 2 anos na indústria. No início, eu sempre gostei muito de música, tocava violão, tinha muitos amigos da música. Na época, cheguei a tocar violão na igreja, e por causa disso tudo, foi gerando uma série de conexões malucas na minha vida,
E nisso fui trabalhar no curso técnico. Fui fazer o curso técnico, fui trabalhar na indústria, né? E é engraçado, a primeira coisa que me deu na mente, logo no início dessa história, foi aquela sensação do crachá, sabe? Do tempos modernos, do Chaplin, sabe? Tinha realmente uma sensação aterrorizante sobre o controle do meu tempo. E eu sempre eu ficava imaginando quanto valia cada minuto da minha vida em função do que eu ganhava na empresa. Eu falava, olha só, fiquei 1 hora aqui na empresa trabalhando e isso valeu R$ 20, valeu R$ 15, mas não importa. Pensava o valor da nossa hora de trabalho, né? E aí, desde o início, eu entendia que o grande ativo que nós temos para vender é o nosso tempo. Porque outras pessoas podem fazer as coisas que a gente faz, mas só o tempo, a única coisa que a gente tem que é só nossa, é o tempo. Então, tempo é um dos grandes valores que nós temos diariamente. Tempo livre é dinheiro no bolso. Essa informação é importante. Bom, a partir disso, eu lembro que eu saí do curso técnico, fui fazer cursinho, porque eu não queria ser engenheiro, não queria ser técnico, eu queria fazer outras coisas, então fui fazer cursinho, queria entrar em direito na época, não entrei em direito, aliás, quando eu entrei em direito, eu perdi a solicitação de matrícula e aí não entrei, aí eu fiquei super tenso, fiquei triste, e aí, de repente, uma das faculdades que eu prestei, que foi a PUC, me chamou para vagas remanescentes. Entrei em contabilidade. Então, o bom filho a casa torna. Voltei para o meu eixo da contabilidade e comecei a estudar na PUC, né? Logo no início, eu fui chamado para fazer as seleções de consultoria. E eu entrei tem as Big Four, na época era Big Five, hoje é Big Four, são as grandes consultorias e auditorias que atendem as empresas aqui no Brasil e no mundo. Eu entrei numa das maiores na época e fui trabalhar nessa empresa. Era um processo de seleção de 8 fases, milhões de entrevistas, psicólogos, tudo que você podia ter ali tinha que fazer naquele negócio lá. Dentro desse processo, eu entrei nessa empresa de auditoria e logo no início fui colocado eu tinha que escolher entre a área financeira, a área de indústria, qual era o mercado que eu queria atuar. E essa é uma característica que vou ter sempre nessa história, é que eu sempre busco aquilo que eu acho que eu não sei, aquilo que eu acho que é mais difícil. De alguma maneira eu busco as encrencas. E eu fui trabalhar num banco. Era um dos maiores clientes da empresa, e eu fiquei trabalhando lá nesse banco, na Paulista, dia e noite, madrugadas, contratos Selic, CETIP, LFTs, LTNs, letras do Tesouro Nacional, debêntures, calculando dia e noite esse negócio. E no fim do dia eu ia para a faculdade e conseguia tentar seguir a vida, mas já uma lobotomia de tanta informação. A história foi tão maluca, isso logo no primeiro e segundo ano de faculdade, tinha 21 anos, e aí que eu lembro que comecei a ficar muito chateado, porque não fazia mais sentido. Não tinha mais meus amigos, não tinha mais a música, não tinha mais nada, só número. Eu não conseguia pensar em outra coisa que não fossem contratos de títulos públicos da CETIP, da Selic, títulos privados da CETIP. E a coisa foi tão maluca que eu falei, quer saber, eu vou procurar uma terapia. E fui fazer terapia. Eu tinha 21 anos, aproximadamente. E isso foi um período bastante importante, assim, porque os psicólogos, né, dizem que a gente só não muda por consciência, né? Você sabe melhor do que eu que as pessoas mudam pela dor. Doeu, tem que fazer alguma coisa. E 99% do ser humano é movido pela dor. Quando a gente aprende que vai doer no futuro, a gente consegue até mudar antes, né? É um padrão que pode ser mudado. E eu fui fazer essa terapia, não estava deprimido, mas estava muito chateado, estava, sabe, meio cansado. Falei, agora, é isso, a vida é isso, vou ficar trabalhando para receber um dinheiro no fim do mês? Até quando? Até quando? Não faz sentido. E quando eu fui fazer terapia,
eu tenho uma premissa que minha mãe dizia para eu não ficar fazendo terapia a vida inteira. Então, É. então eu falei, quer saber? Vai lá e resolve. Se o terapeuta me der qualquer questionamento, ou ele está certo, ou ele está errado. Mas eu preciso comprovar se está certo ou errado, e o padrão é o meu sentimento. Porque não existe Uhum. certo e errado. O errado diante do meu equilíbrio, diante do seu equilíbrio. O errado é o sistema. O certo é o equilíbrio do nosso sistema, né, da nossa vida. Sim. Não sei se estou sendo claro, acho que faz. Sim. Tá. Sim. A Aí, gente está falando que cada um tem o seu olhar, né? O que é é, bom para você não necessariamente seja para mim e vice-versa. e diante disso, o que eu fiz foi pôr à prova o que a terapeuta me propunha como um questionamento que ela tinha entendido lá na nossa conversa, né? E uma das coisas que ela me trouxe foi um modelo que eu soube que depois era famoso, mas que chama Sete Saúdes, onde fala que a vida quanto mais você tem sete grandes fundamentos de saúde que vão te deixar mais forte para não ficar doente. E são nada esotérico, bem raciocínio emocional mesmo. É a saúde física, a saúde mental, a saúde familiar, social, profissional e financeira. Acho que eu falei, não sei se foi repetitivo, mas assim, Uhum. sete saúdes. Eu acho que basicamente é isso. Aí o que eu fiz? Como um bom contador, eu dei uma nota para cada uma das minhas saúdes, de 0 a 10, e fiz um cálculo ali, fiz uma média. E basicamente eu eu não estava muito bem, eu não sei se eu quase não passava de ano, que justificava até meu estado emocional, porque eu não estava mais vendo minha família direito, eu não estava mais tendo uma vida social direito, eu não estava mais tendo uma boa saúde física, não praticava esportes, estava ansioso, estava triste, estava comendo mal, não estava mexendo com o meu equilíbrio mental direito, sabe? Só trabalho, só trabalho. Se você trabalha, você tem que viajar. Se você viaja demais, tem que estudar, sabe? É um equilíbrio, né? Uhum. E aí, dentro de tudo isso, a única coisa que eu tinha bem ali era a saúde financeira e profissional. Porque eu fazia o meu trabalho e ganhava dinheiro, não tinha dívidas, né? Porque não adianta você ter 1 milhão e gastar dois. É pobre. Entendeu? Tá A quebrado. conta não equilibra, né? A gente está falando de um equilíbrio, né? Aí, eu lembro que, na hora que aconteceu essa história, que eu fiz o balanço das sete saúdes, eu já tinha a premissa de contrapor os argumentos e falar, não, faz sentido o que ela está falando e eu preciso tomar uma atitude, né? E dentro dessa atitude, eu me lembrei, agora vem um raciocínio muito maluco, vamos ver se eu consigo ser claro, né? Eu me lembro da nossa história do curso técnico, do Sim. chá. E, então, a primeira coisa que eu percebi ali é que eu tinha essa questão do tempo. Tempo é dinheiro. Se tempo é dinheiro, tempo livre é dinheiro no bolso. O que faz um bom investidor com o dinheiro? Ele investe. Dinheiro não é despesa. Dinheiro não pode ser algo que a gente queima. O dinheiro, a gente tem que ser amigo do dinheiro. Se eu tenho que tratar bem o dinheiro me trata bem. Então, qual a melhor maneira de investir o dinheiro, subjetivo como o tempo? E aí eu fiquei pensando numa outra pergunta muito maluca, que era, na minha opinião, na sua opinião, pergunto até para você, Sim. qual a sociedade melhor investiu o tempo na história? Tem um chute? Quem está assistindo, chuta aí. Quem que vocês acham que melhor investiu o tempo na história da humanidade? Na minha opinião, quem melhor investiu o tempo na história da humanidade, pelo menos ocidental, da história que eu conheço, a história que me foi dito, né? Não, quem sou eu também para falar, dar um julgamento tão taxativo, foram os gregos. Os gregos, tudo que eles pensaram de filosofia, tudo que eles pensaram de matemática, de astronomia, tudo foi, até hoje, de alguma maneira, interfere na nossa vida. Sim. Você fala, pô, peraí, mas o que esses caras fizeram de diferente? E os gregos, eles tinham um conceito que era o ócio. Ócio, hoje é visto de uma forma muito negativa, né? Até surgiram teorias sobre o ócio construtivo, que é um grande pleonasmo, mas o ócio
no período dos gregos, ele significava exercer a capacidade humana. Então, quem trabalhava na Grécia eram os prisioneiros de guerra. Tipo, e assim, não estou dizendo se está certo ou errado, estou dizendo que era o que acontecia. E os gregos se dedicavam ao estudo da economia, do esporte, da matemática, da poesia, da música, de várias coisas. E eu olhei e falei, poxa, faz sentido isso que eles estão falando. O ócio, ele até se torna negativo. Aqui, se eu tiver errado, por favor, me corrijam, porque senão eu estou contando essa história errada faz tempo. Assim. Mas o ócio, ele se torna negativo na Revolução Industrial, porque a necessidade de padronização de um produto, ela cria, ela demanda pouco raciocínio criativo. Você não pode criar num sistema do Ford, Taylor, você tem que fazer o que a métrica manda fazer. Então, você cria a negação do ócio, você cria o negócio. Não se pode pensar, não se pode criar. Se a pasta de dente tem que ser feita dessa forma, o bolinho tem que ser feito dessa embalagem, porque isso permite a precificação. Então, nessa época, eu fiquei olhando aquela coisa toda. E hoje tem um dilema até. Quem cria nas empresas, em geral, quem tem liberdade para fazer o que quiser, é o presidente. São cargos muito altos, e olhe lá, nem todo cargo alto pode ficar pensando também, porque a empresa precisa de processo, a empresa precisa seguir o seu dia a dia. Quando eu pensei muito, eu fiquei vendo esse raciocínio sobre o ócio, todo esse conceito de tempo, de ócio, eu apliquei nas 7 saúdes e comecei a pensar, vou aplicar o meu tempo livre no ócio. Tudo que for construtivo, a partir do meu sentimento, da minha experiência de vida, das coisas que eu identifico, né? Ouvir o sentimento mais interno vai ser aplicado no meu tempo livre. Aí, naquele momento, meu tempo livre era sábado e domingo. E olha lá, que muitos sábados e domingos eu trabalhava também. À noite tinha faculdade, de dia tinha que estar no banco, ou em outros lugares, né? Como auditor. E aí, eu gosto muito de idiomas. Eu já já tinha feito um curso de inglês, não era o Shakespeare, não era o Obama falando, né? Mas assim, ganhava um bônus da empresa porque falava inglês. Então eu falei, quer saber, vou fazer outro idioma, só para relaxar. Aí fui fazer francês. Então todo sábado de manhã, das 9 ao meio-dia, eu fazia francês. Mas eu não precisava ser o melhor do mundo no fim do ano. Eu só queria relaxar. Eu estava realmente exaurido de trabalho e fui fazer um idioma. Aí, depois disso, eu lembro que eu saía meio-dia, mais ou menos, da escola, e eu pensava, o que mais eu posso fazer? E eu sempre gostei muito de cantar. Me fazia bem. Não quer dizer que não entendia naquele momento que eu poderia ser um cantor, nem entendia que eu poderia ter uma boa voz, nada de dom, nada de canário, nada de que anjo do céu cantando, nada disso. Eu só queria ser feliz. E eu falei, quer saber? Eu tenho um pouquinho de dinheiro, alguém precisa desse dinheiro. Alguém vai me dar aula. Então, ao invés de ir para uma escola tradicional, eu achei professores particulares. E aí fui ter aula particular com o Eduardo, meu grande amigo, que é do coral do Teatro Municipal. E por 10, 15, 20, nos últimos anos, eu fui dedicando todo o tempo. Eu saía da aula de francês e eu ia para a aula de canto lírico. Eu saía do canto lírico e aí eu ia fazer natação no Sesc. Porque o Sesc eu podia ir a hora que eu quisesse, tinha muita gente, né? Um lugar para comerciais, um lugar com bastante gente, popular, e eu ia muito feliz. Eu ia como se eu estivesse pagando uma fortuna numa academia, sei lá, uma fortuna numa academia. E eu colocava na cabeça, o que um professor me diria se eu estivesse pagando uma fortuna para ele me ajudar? Obviamente, é tudo coisa da minha cabeça, mas assim, de alguma maneira me ajudou. Não estou dizendo que isso é o correto. Mas eu falava, o professor vai me dar 1 hora, vai dizer para eu fazer quantas chegadas, para eu contar, para eu trabalhar a postura. E eu fiz isso. Fiz isso tranquilamente por muitos anos. Eu saía da aula de francês, ia para a aula de canto lírico, ia para natação. Tudo certo. Saía da natação, eu falava, mas música não é só cantar.
música é uma linguagem que tem que ser compreendida mentalmente também. Aí eu ia fazer aula de teoria musical. Eu passava o meu sábado inteiro estudando, fazendo aulas, feliz da vida. Depois disso, então eu já tinha abastecido o equilíbrio mental, o equilíbrio físico com a natação, até um pouco, para mim a música tem um aspecto muito importante de uma conexão com o mundo, uma coisa, é o religare, né? Uma coisa quase... por isso digo que abastecia minha saúde espiritual, tá? Me perdoem os religiosos se estou fazendo errado, mas São Tomás de Aquino falava que quem canta reza das vezes. Males então, tudo bem, a música está presente muito nessa conexão espiritual, né? E não importa se, não questiona a existência de Deus ou não. Estou dizendo que é uma conexão que a gente tem que estabelece, né? Um propósito na vida, né? Faz sentido a minha existência? Eu não sou um espasmo do universo. Se sou, faz sentido estar vivo nesse momento, que é o que temos. E depois disso, abastecendo todo esse monte de coisas aí, esses fundamentos, eu ia para as festas, eu encontrava meus amigos, eu conhecia pessoas, e no dia seguinte passava com a minha família, tocando meu violão, tranquilo. Dessa forma, parece ser um pouco longa a história, peço desculpas a quem está assistindo, mas dessa forma, eu fui conduzindo 7 anos da minha vida. E isso me dava força para trabalhar no dia seguinte, para encontrar meu trabalho, as pessoas, as atividades, os cálculos e tudo que eu tinha que fazer. Isso durou 7 anos. Eu fui trabalhar nos bancos. Uma coisa que eu tenho é que eu sempre gosto de dar um passinho para o lado ou para a diagonal. Uhum. Para trás, não. Pode acontecer, mas eu não gosto. E aí, sempre que eu podia, eu mudava um pouquinho de área para aprender mais. Então, eu fiz auditoria de bancos para balancetes, né? Eu fiz auditoria de controles internos, eu fiz fusões e aquisições, eu cheguei a mudar de empresa 2, 3 vezes, então eu fui para essa consultoria que fazia fusões e aquisições, fui para uma outra consultoria que fazia... na mesma consultoria trabalhei com indústrias, processos de alimentícios. Depois disso eu trabalhei com controle interno de cartão de crédito. E na própria área de cartão de crédito eu apontava sempre um problema, até que um dia o presidente de uma reunião de auditoria disse: Daniel, você fica apontando esse problema? Vai resolver. Você quer ir trabalhar em projetos e tecnologia? Pode ser, vou trabalhar em projetos. E, de repente, eu deixei de ser o consultor para virar aquele que resolvia, que ajudava a resolver problemas. E fui para a área de tecnologia. E, finalmente, depois de tudo isso, me convidaram para ir para uma outra consultoria muito grande, trabalhar com fraude, fusões e aquisições. E eu fui para essa empresa, uma consultoria dessa também, das 4 maiores. Isso era mais ou menos o ano de 2006, mais ou menos. E lá fiquei também por aproximadamente um ano. Trabalhei em CPI, trabalhei com fraude, trabalhei com um monte de coisa muito, muito, muito maluca que existe por aí. No meio disso, eu já estava com 28 anos. Esses 28 anos tem a história do retorno de Saturno, Setênios, Rudolf Steiner, Antroposofia, que fala que a vida se divide em grandes ciclos. Eu não sabia de nada disso. Mas, exatamente com 28 anos, eu tinha um dinheiro guardado, que eu conseguia, liberdade a reduzir o custo fixo, eu tinha esse dinheiro para não me endividava, e aí eu fiz um mochilão. E eu fiz um mochilão, basicamente, minha ideia foi ficar 40 dias fora, e eu rodei a Europa, a Itália, a França, a Inglaterra, Portugal, tocando violão, conversando com todas as pessoas que eu via na frente, e bebendo vinho. Assim, basicamente, é isso que eu fiquei fazendo. E aí, eu digo que eu criei um esporte olímpico que chama wine walking, sabe? Tem suas regras, qualquer hora eu explico. E lá, depois que eu voltei dessa viagem, eu voltei trabalhei em Portugal, peguei um trabalho, por isso que deu 40 dias, eu trabalhei um pouco pelo banco, né? E quando eu voltei para minha mesa de trabalho, eu tive um choque. Porque eu falava, não, mas o mundo é muito mais legal do que essa mesa. Tá errado. E o choque foi tão forte, talvez o 28 anos, né?
ou eles falam que é um momento de que você construiu sua vida profissional, e você fala, e aí, é isso que eu quero fazer? Não é? É com essa pessoa que eu quero estar? Não é? Então, para mim, foi um choque profundo. Na mesma época que eu tinha concluído a minha faculdade, que eu demorei mais para fazer, que eu falo que eu fiz contabilidade com ênfase em relações públicas, né, porque regava DP, e aí eu lembro que eu troquei tudo que era faculdade, tudo que eu entrava, se eu entrava na faculdade às 7 da noite, saía às 10, 11, tudo que era faculdade virou violão. E aí eu comecei, peguei e comprei um violão muito bonito, chamei um dos professores que eu achava que era um dos melhores para naquele que poderia me atender, e falei, quer saber? Eu tenho tempo, estou vivo, eu vou começar do zero. E comecei violão do zero. E Tocava aí lá. começa uma nova jornada na sua vida. Na verdade, ainda estava começando a loucura, o paralelo. Aí, o que aconteceu? Novamente, a história do choque depois do mochilão, eu vi que estava tudo errado e fui fazer terapia de novo. E durante esse processo de terapia, eu fui vendo que eu estava construindo uma vida que eu não queria ter. E que eu falava, o que é que eu quero? O que eu estou construindo? E veio aquela pergunta, se eu morresse hoje, o que seria da minha vida se eu morresse hoje? O que estaria escrito, né? E eu vi que estaria escrito na minha lápide, aqui jaz um bom contador. Por mais que a frase seja justa, seja honesta, não era a vida que eu queria. E eu fiquei pensando o que eu queria que tivesse escrito se eu morresse naquele dia, sabe? E eu queria que tivesse escrito aqui jaz um bom músico. E quando veio essa história da música, eu comecei a fazer um plano, que era o plano para migração. Meu pai sempre dizia que para cruzar o rio você tem que calcular a correnteza. E eu falava, poxa, como é que eu posso ser músico? Será que tudo que eu estudei de canto lírico nos últimos 7 anos para mais, será que tudo que eu estudei de idiomas, porque depois do francês eu fui fazer italiano, eu fiz outros idiomas, fui fazer alemão, não sou o melhor do mundo, mas eu passei por esses ambientes e eu falei, poxa vida, eu acho que eu consigo. E eu tinha toda uma reserva financeira que dava para segurar 3 anos, ganhando, sei lá, R$ 1.000 de mim mesmo, uma bolsa de estudos. E eu falava, se eu fosse fazer um mestrado, eu acho que eu conseguiria viver disso. E o que faz um mestrando se não estudar? Eu falei, será que se eu só estudar, eu consigo fazer um projeto que vai dar um break-even point? E onde eu consigo gerar receita e recomeçar o caminho? E a partir disso, então, que eu ia sair para fazer música. Já tinha conhecido a minha namorada, que hoje é minha esposa, que tem uma outra história que vocês vão saber, que é uma artista plástica, a Fernanda Rodante, e que me deu muito apoio. Ela falava, olha, só eu quero que você esteja bem, quero que você esteja feliz, eu te dou todo o apoio, fica tranquilo, estamos juntos. Ela é uma pessoa que realmente muito legal, que vocês vão conhecer em algum outro momento, eu vou falar mais sobre isso, mas ela me deu muito apoio. Ela também se formou em psicologia, mas nunca exerceu. Eu falo que ela só tem 2 pacientes, que sou eu e a minha filha, né, a nossa filha, e aí eu fui falar na empresa, que eu ia sair para fazer música. Só que eu trabalhava numa área muito bacana, uma área que tem um status, né? Tipo, nossa, você está trabalhando em fusões e aquisições, coisa assim, fraude, né? Que loucura, né? Não era um gerente, mas era um sênior experiente. E aí, quando eu fui falar na grande empresa de consultoria, eu fui falar com a moça do RH, e a responsável pelo time, né? Ela falou, Daniel, para qual empresa você está indo? Me conta. Eu A hora preciso que você saber, foi né? pedir desligamento. Eu fui avisar, né? Eu avisei pro meu chefe, na verdade, sócio, ele falou, entendo. E quando eu fui falar com o RH, me chamou para entrevista. E eu falei, olha, eu vou sair fazer música. Ela falou, não, não, sério, não precisa me... Fala a verdade, para qual empresa você está indo? Eu falei, não, eu tô indo, não estou indo para nenhuma empresa, não. Eu tenho um dinheiro aqui, eu vou usar esse dinheiro para estudar música, eu quero ser feliz, vai dar tudo certo. Ela falou, Daniel, ninguém vive de música. E assim, eu olhei e falei, não, eu juro, eu vou cantar, tocar violão, eu vou ser músico. Aí ela falou assim, mas e sua família? E seu namorado?
Aí eu falei, minha família aceita, eu pago minhas contas, eles não estão me pagando conta. E minha namorada apoia. Aí ela processou, ela olhou para mim e falou, então você não vai casar? Eu falei, casar, pô, mas eu posso casar? Casar eu já tinha feito terapia, já estava já pronto ali. Não, para casar é só assinar um documento no cartório, as taxas não são altas. Aí, mas assim, é claro que o meu plano era muito maluco e eu nem tenho, para mim não tem problema, foi a interpretação dentro da história de vida da pessoa, né? Mas o que eu pensei foi, ninguém vai entender esse negócio. Ninguém vai entender. Todo mundo vai achar que eu tô louco, ou que eu tô com a vida ganha, né? Que não era o caso. E aí eu falei, quer saber? Tudo na empresa tem nome de projeto. Projeto Delta, Projeto Alpha, Projeto Orion, umas coisas muito malucas, assim. E quer saber? Eu vou criar um nome de um projeto para explicar para as pessoas que eu não tô louco. Porque aí todo mundo vai entender que tem um caminho, um plano, né? E aí eu cheguei para as pessoas e falei, saudações a todos, mandei e-mail para a empresa inteira no mundo inteiro. Falei em português, nem sei se todo mundo entendeu, mas assim, saudações a todos, gostaria de dizer que estou me desligando da empresa para dar início ao projeto Carpe Diem. Segue meus contatos, saudações a todos, um abraço, tudo de bom. Aí, mandei. Aí teve um pessoal que não sabia o que era Carpe Diem, teve um pessoal que falou parabéns, vai boa sorte, teve um pessoal que ficou bravo comigo, que falou, você acha que eu não estou feliz? Eu estou muito feliz aqui na empresa. Eu falei, não, tá tudo bem, eu que estou saindo. Teve algumas pessoas que trabalham, que eram contadores e artistas, não falaram tchau para mim. E teve algumas pessoas, duas pessoas que na mesma semana pediram demissão para realizar sonhos, para ser massagista, para ser economista mais na área de conceitual, teórica, né? E faz 15 anos, 2006, 15 anos aproximadamente, que pessoas falam comigo, ou dizendo que estão saindo para realizar sonhos, ou que estão saindo para, ou que falam, olha, você me ajudou, você me inspirou. Mandei para você até um áudio, lembra? Então, as pessoas até hoje falam de como isso foi importante. Eu não tinha nem ideia. Aliás, por muitos anos eu nem falava disso, falava quando bebia meu vinho e cantava, fazia festa, mas porque eu acho que o exemplo de vida ele é mais importante do que simplesmente porque a pessoa vai olhar e falar, nossa, deu certo para ele, deve dar certo então para mim. Mas se eu falar, faça isso, pule, a pessoa não pula. Uhum. Então é isso. Eu acho que eu encerraria aqui esse primeiro bloco do projeto Carpe Diem, que ele abre um universo de situações que podem ser exploradas no próximo bloco. Ah, muito bem, muito bem. No capítulo 2, o Daniel vai contar do seu projeto Carpe Diem, como é que ele saiu da empresa e começou o seu novo projeto. Daniel, para a gente fechar esse bloco aqui, uma mensagem que você deixa dessa sua primeira parte, que você, claro que a sua vida não é só essa parte, mas dessa parte que você viveu, que mensagem você deixa para quem está nos ouvindo, nos assistindo? Olha, tem várias mensagens, mas assim, eu acho que uma coisa que eu aprendi muito na terapia é que a gente nasce gritando emoções em grego. A gente nasce e ninguém ensina a gente a falar grego, as pessoas ensinam a falar português, ensinam a falar outros idiomas, e a gente passa a vida inteira desconectado da emoção. Nós somos seres emocionais também, cognitivos, emocionais, instintivos, intuitivos. Tudo isso é um bolo de coisas que a gente tem que estar atento, ouvir esses sentimentos, sabe? Estar presente. Comentei contigo, o momento que a gente está vivendo é um momento difícil, de pandemia. A gente tem a sensação, a gente entra numa camada mais de adrenalina, de sobrevivência, de medo, de proteção, mas existem mecanismos onde você pode estudar, onde você pode, óbvio, se sobrar, na hora que sobra um tempo, na hora que é mais difícil, a gente tem que se cansa, né? Mas luta por isso, luta por direcionar o seu olhar para coisas que te fazem bem, para áreas de conhecimento que te fazem bem, e-learnings, aplicativos gratuitos. Eu faço um monte de coisa até hoje de chinês, de alemão, um monte de coisa que eu gosto, violão. Ouve o sentimento,
se alimenta, fica forte para poder escolher o caminho que você vai traçar. Eu acho que não desista dos seus sonhos. Eu acho que esse é apesar de ser difícil, não desista, porque esse momento demanda, e mesmo que o mundo tivesse ótimo, eu diria, não desista dos seus sonhos. Agora com mais força ainda, porque o momento é mais difícil, né? Daniel, gratidão pelo tempo que você cedeu aqui para nós, contando a tua história, inspirando pessoas a persistirem em seus sonhos. E a gente se vê semana que vem de novo. Beleza, valeu. Muito obrigado, Lilian. Muito obrigado a todo mundo que teve paciência para me ouvir até aqui, até agora. Espero que tenha ajudado alguma coisa aí. Por favor, me mandem comentários, mandem aí o que vocês acharem que pode ser relevante para a gente poder crescer nessa conversa. A gente deixa o seu Instagram aqui no final e aí as pessoas terão acesso até você. O Instagram tem várias fotos ali que vai mostrando que eu não estou mentindo. Excelente. Tá bom? Beijo, boa noite, então. Valeu. Um beijo para você. Tchau, tchau.